Bom dia, boas pizzas! Hoje eu vou fazer nesse vídeo para vocês um vídeo da nossa técnica de preparar massa de pizza. Nós vamos fazer um vídeo com orientações que vocês nunca ouviram falar. Pode acreditar, pode ver todos os vídeos do YouTube de fazer massa de pizza, mas você nunca ouviu falar as coisas que nós vamos falar aqui nesse vídeo, então presta atenção, tá bom? Primeiro a gente usa a técnica napolitana, que vai água primeiro. Notem, né, que na nossa técnica a gente chama ela da bacia limpa. Veja que a bacia está totalmente limpa e é esse o final que a gente quer para aproveitar toda a massa aqui. Uma bacia no final limpa também e o ambiente limpo. Então, a primeira coisa, água. Uma água mineral, sem ser da rede de água, né? Então, uma água filtrada, pelo menos filtrada, porque quando a gente trabalha aqui com o fermento, é bom que não tenha nenhum tipo de conservante para não atrapalhar o funcionamento do fermento. Então a primeira coisa vai água. Depois, você até pode escolher qual, mas vamos lá para o primeiro para ativar o fermento. Aqui então foram 1000 quilos, 1000 ml de água. Agora, o fermento. 3 gramas de fermento biológico seco, a gente já começa a homogeneizar. Aí já vem a primeira dica para todo mundo, né? Nosso processo de massa artesanal tem que ser na mão, né? Para você sentir a massa, para você se integrar com a massa, né? Então, evite usar qualquer mecanismo aí de batedeira, né? Isso só te afasta, né, do seu contato com a sua massa de pizza. Que no final, aqui é um processo artesanal de relacionamento nosso com essa pizza que a gente vai fazer e começa aqui desde a massa, tá? Então, mesmo que eu faça muitas pizzas, muitos panetes, muitas bolinhas de pizza, né, que vão gerar discos de pizza, eu prefiro fazer no processo da bacia. Eu posso usar uma bacia, 2, 3, 4, eu já fiz com 4 bacias ao mesmo tempo. Aqui eu vou fazer hoje 2 receitas, então eu vou fazer esse processo e depois vou repetir. Mas sempre tentando usar a mão, né? Sentindo a massa, como que ela vai se comportando. Aí nesse momento eu já vou entrar com sal, 30 gramas de sal. Toda vez que eu entro com um pó, né? Ele ainda não fica homogeneizado. Na hora que eu passo a mão e mexo assim, ele se distribui na água inteira, né? Então a gente até sente, né, que ele é como se fosse absorvido, né? A gente sente cada vez mais os grãozinhos do pó que a gente coloca aqui, no caso, fermento e o próprio sal, e ele vai já se incorporando na água. Então é uma técnica muito boa, né, da Vera Pizza Napolitana, porque já vai fazendo uma grande homogeneização aqui na própria água, né? Então preste atenção como que a gente consegue fazer só aqui essa incorporação, né, desses líquidos, né? Finalmente eu entro sempre com azeite, 50 ml de azeite, que eu também vou fazer a homogeneização deles. Eu não coloco na receita, mas para o sabor final da massa, eu gosto de pôr um pouquinho de mel. Então é a gosto. Aqui eu vou pôr 5 gramas de mel. Não precisa ser muito, é só um pouquinho mesmo, só para dar um sabor na hora de ter uma massa mais saborosa, né? Adocicada. Para quem gosta aqui da borda, né? Também faço o processo de homogeneização. Então o mel eu nem coloco na receita. Para mim é só um extra secreto, né? Não é secreto, porque a gente coloca um pouquinho aqui, vocês viram? Só um pouquinho, 5 gramas. Como que faz a homogeneização, né? E prova sua massa. Você vai ver que fica já uma aguinha gostosa, ó. Salgada, gostinho de azeite. A gente já vai percebendo no que isso depois pode se transformar, que é a nossa massa de pizza, né? Vejam, né, que a técnica da bacia limpa, ela continua toda limpa, ó. Não sujou nada ainda. Então presta atenção como é que isso vai evoluir. Agora a gente começa a transformação da massa do pó da farinha de trigo, né? Aqui eu estou usando um blend. São 2 tipos de farinha. Mas hoje o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como que funciona essa incorporação. Então, como eu já tenho os líquidos, eu vou agora fazendo a incorporação dessa massa
do pó. E aqui a grande observação que todo mundo tem que fazer, né, é essa transformação desse mingau, que vocês estão vendo que é líquido, né, bem líquido. Vocês veem aqui que a farinha ela some na água, né? Eu posso dissolver todos esses grânulos aqui, ó, na água. Evita espirrar, né, evita fazer bagunça, ó. É um processo que vai incorporando todos aqueles líquidos a partir do momento que eu vou colocando a farinha. E como vocês já devem ter visto, não existe assim um percentual de farinha exato para fazer uma pizza. O que você tem que desenvolver, e o mais importante, é o momento ideal de parar de incorporar farinha na sua massa. Então agora ó, eu consigo já perceber que eu ainda tenho um mingau, que é bem líquido, a consistência bem líquida, né? Como é que eu vou fazer um disco? Eu não consigo manipular isso aqui, ó, para fazer uma bolinha de pizza, depois para abrir como um disco. Então a transformação da massa é exatamente eu sair desse líquido, né, que eu não consigo pegar, que eu não tenho consistência, a uma massa com estrutura, que eu consigo abrir ela com a mão, né. Vocês veem que já incorporou bem o que eu já coloquei, né. E aqui, né, eles chamam isso aqui do ponto do pizzaiolo, né, que é o momento que você vai incorporando farinha e o momento que você vai achar, não, agora essa farinha para mim já está no ponto da sova, né? Que você já acha que ela tem uma consistência mais dura, né? Mais de massa mesmo, né? Para você manipular. Então aqui é um processo de incorporação dessa farinha, ó, vocês vão vendo que ainda é líquida, ela vai ficando mais densa, né? Vai ver que ainda tem muita farinha para entrar aqui. Eu já conheço essa minha farinha, então eu sei que ela tolera mais ou menos 1.500 gramas, né, de farinha. Então é tudo que eu tenho nesse balde metálico aqui, ó. Então eu sei mais ou menos que o ponto vai ser alcançado quando eu terminar de incorporar essa farinha toda aqui. Mais ou menos um pouquinho, né? Mas o fato de você já separar, já conhecer essa farinha, já saber como que ela se comporta nesse momento de incorporação de farinha e o total, né, de farinha que chega próximo do ponto, né, já é interessante porque aí você já separa exatamente esse total. Olha, veja que por enquanto ainda é um mingau, agora já está uma consistência um pouquinho mais sólida, mas ainda bem mingau, né, eu não consigo, olha para vocês verem, eu não consigo, ó, pegar, né, abrir, ó, ela é um líquido. Então vamos pôr mais farinha. Então isso aqui todo é um processo dessa incorporação da farinha nesse líquido que eu já tinha colocado. Vocês começam a ver, né, aquilo que eu falei da bacia, ó, a bacia agora está suja. Ó. Ela incorpora, né, e fica sujando aqui. Ó, depois eu vou limpar. E outro aspecto aqui que eu queria dizer diferente aqui, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né, é esse comportamento aqui da farinha. Ó. Eu aperto. Olha como é que ela fica na minha mão. Eu digo que ela gosta da minha mão nesse ponto. Ó. À medida que eu vou incorporar, ela fica pegajosa, né? Grudada na minha mão. Ó. Então, como que eu chego no ponto da farinha? Quando isso aqui começa a ficar grudado na própria massa. Então, é dois momentos distintos. Agora, é como se a farinha gostasse da minha mão. À medida que eu vou incorporando aqui, ó, ela vai começar a gostar da própria massa. Então ela para de grudar na minha mão, na bacia, e sempre vai grudar na massa. Então são duas grandes diferenças, né? Dois grandes momentos que você consegue acompanhar o ponto. Que a farinha, né, incorporou a massa, incorporou os ingredientes, né, homogeneizou. Então é esse ponto que a gente está tentando alcançar aqui, ó. Quer dizer que ainda, né, ela suja a bacia muito, ó. Mas já começa a querer sair, ó. Quando eu faço esse movimento, ó, olha como é que ela vai limpando e vai ficando aderida à própria massa, né? Vocês veem que ela ainda está muito úmida, ó, pegajosa. A farinha ainda gosta da minha mão. Eu vou precisar de mais farinha para que ela goste mais da massa do que da minha mão. Ó. Aí eu vou apertando, né? Então está incorporando. Quer dizer que aquele mingau, aquela massa líquida, ela tem que se transformar numa coisa sólida, né? Numa consistência sólida. Ó. Olha só como é que eu consigo limpar agora a borda. Ó. Tá vendo? Fazendo esse movimento.
nessa técnica, né, no final, essa bacia azul, né, ela tem que estar bem limpa, que eu vou pegar toda essa farinha que está aqui na borda e incorporar nela. Olha, tá vendo? Como que ela vai solidificando. Aqui então, né, eu já tenho uma consistência totalmente diferente de quando eu coloquei os líquidos, né? Você vê que ela já está bem dura. Olha só como é que ela limpa a borda quando eu faço esse movimento, ó, de raspar a borda, ó. Ela vai limpando a bacia. Isso é um sinal que a rede de glúten já está em processo de formação e ela já começa a incorporar a própria farinha e a massa, né, na sua rede de glúten, ó. Olha como é que eu limpo a borda, ó, fazendo esse movimento. Então, usando as mãos, ó, eu vou incorporando. E aí, né, ó, eu vou limpar, sempre limpando, ó, para terminar o processo com essa bacia limpa. Aqui eu ainda consigo observar que ela ainda está gostando da minha mão. Então, eu vou precisar de mais um pouco de farinha. Que é o que eu vou fazer agora. Então, eles chamam isso do ponto do pizzaiolo, né? Às vezes, numa receita, se você pegar a receita e colocar só a quantidade de gramas da receita, talvez você vai errar. Porque você não vai acertar esse ponto, né? Porque ele é um ponto que vai ser obtido, né? Apesar de você ter uma ideia de quantas gramas de farinha você usa, mas é um ponto para ser obtido na observação, no toque aqui da massa, ó, na observação se a massa é mais amiga da sua mão ou ela é mais amiga da massa em si. Então você consegue aumentar essa consistência da massa passando do líquido para esse sólido a partir do momento que você consegue avaliar esse ponto ideal, né, de que a massa está mais amiga, né, a farinha está mais amiga da massa do que da sua mão. Ó. Olha pra vocês verem como que eu consigo limpar a borda, ó, fazendo esse tipo de movimento aqui, ó, porque ela já começa a fazer esse mecanismo, né, de grudar pela rede de glútens. Ó. Olha como é que eu limpo toda a borda fazendo isso. Eu já vejo, né, que eu estou num ponto consistente. Olha aqui como eu digo aquele amigo, né? Olha como é que ela solta a minha mão, olha. Nesse ponto aqui a massa já é amiga da massa, ó. Então, na hora que eu faço esse tipo de movimento, ela fica toda na massa, ela não é mais amiga da minha mão, olha só. Porque ela já está num ponto de hidratação, né, de incorporação da água na farinha, ideal. Que a farinha, a massa já está me dizendo, opa, aqui tá bom de água. E aí ela passa a ser amiga da massa, tá vendo? Olha só como é que ela sai toda da minha mão só com esse movimento. Então ela passa a grudar, né? Ela diminui muito essa característica de grudar na minha mão. Eu limpo minha mão todinha só fazendo esse movimento. Então é importante a gente achar esse ponto, entender que qualquer receita com quantidade de farinha, ela pode estar errada dependendo daquela farinha utilizada. Geralmente nas receitas não se fala qual farinha está sendo utilizada, então você fica no escuro, você não sabe o poder de absorção daquela farinha, né? Quer dizer, como que passa para minha mão? Olha, eu vou limpar a bacia, ó. Que é essa técnica então de limpar a bacia, ó. A bacia tem que estar azulzinha igual começou, ó, sem nenhum pozinho de farinha de trigo. Esse ponto já dá até para me sovar ela, ó. Eu vou partir para a sova. Quer dizer, ó, ficou no fundo. O que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó. Eu quero incorporar toda essa farinha, não vou perder nada, ó. Então eu pego um pedacinho de massa e vou raspando a bacia, ó. Olha como que eu consigo absorver toda essa massa que está aqui, todo esse pó de farinha de trigo, ó. Vê que a consistência dela ela é amiga da massa. Então isso aqui ela fica toda presa na massa. Ela não quer mais prender na minha mão. Ó. Vendo? Ela sai toda. Ó. Então é um sinal que eu estou num ponto bom de massa
de incorporação de água e farinha, né? Então farinha tá boa e água tá boa. Vou pegar mais um pedacinho aqui para limpar, ó. Isso aqui só acontece quando essa farinha já está bem incorporada, né? O que eu falei? No final, a técnica da bacia limpa, né? Você tem que chegar nesse resultado aqui, ó. A bacia tem que estar limpinha, ó. Só no processo aqui de pegar essa massa que era grudenta, né? E limpar, ó. Agora eu vou fazer a sova para ativar toda a rede de glúten. Então isso aqui tem que ser uma coisa física, né? Tem que ser uma sova mecânica. Se for uma massa de maior hidratação, mais flexível, você pode fazer uma Bertinnet, que é essa batida aqui assim, ó. Você leva a massa, bate ela e volta. Chama técnica Bertinnet de sova. Ela está grudenta, então eu vou pôr mais um pouquinho de massa para ela chegar no meu ponto aqui, ó. Então o que vocês estão vendo? Independente da quantidade de farinha da receita, eu como pizzaiolo eu quero achar o ponto da massa. Então eu tenho que incorporar ali às vezes 50 gramas, 100 gramas, né? Olha, agora tá bom. Ela não gruda mais na minha mão. Eu falo, a massa agora é amiga da massa. Ela não é mais amiga da minha mão. Então ninguém comenta esse detalhe técnico, né, da sova da massa, do preparo da massa. E hoje vocês estão aprendendo o que é essa técnica que eu chamo massa amiga da mão, massa amiga da massa, técnica da bacia limpa. Vocês estão vendo aí uma técnica que eu acabei desenvolvendo, né? Que o pizzaiolo italiano tem amada, né? A caixa de preparo, né? E nós aqui no Brasil estamos fazendo a técnica da bacia limpa. Eu espero que seja útil aí para vocês. Agora é um processo de sova, ó. Eu vou incorporar toda essa farinha. Como a farinha agora já é amiga da massa, provavelmente ela vai absorver toda essa massa que está aqui ainda, essa farinha, ó. Até ela vai desenvolver na rede de glúten, né? E vai incorporando. Tá vendo? Toda essa farinha da bancada, a tendência é ela reunir na massa. Se tá grudando, eu passo assim, ó, ela prende de novo na massa. Agora ela já é uma boa amiga da massa. Bom, então o vídeo é esse. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Aprenderam aí essas técnicas que a gente usa no nosso processo de fazer massa de pizza. Um grande abraço, até as próximas.